Palavras apenas, pequenas palavras, palavras. De que são formadas palavras? Depende. As palavras podem ser formadas por morfemas e podem ser formadas também por fonemas. Se a gente levar em conta o aspecto da materialidade das palavras, poderemos dizer que as palavras são formadas por fonemas. Agora, se levarmos em conta apenas o aspecto do significado, do conceito das palavras, podemos dizer que as palavras são formadas por morfemas. E você viu esse assunto na aula passada, quando falamos sobre estrutura das palavras. As palavras são formadas por morfemas. E o que seria morfema? Morfema seria a menor unidade significativa da palavra. E eu falei para você que a palavra não é a menor unidade significativa do processo verbal nosso, porque nós podemos decompor as palavras e perceber que elas são formadas de unidades menores de sentido. Aqui chamamos de morfemas. Veja, a palavra antifascista. Observe que essa palavra é formada por três morfemas. Nesse aqui, nós temos a base conceitual que vem do fascismo. Agora, nós temos um morfema que indica oposição. E aqui, nós temos um morfema que indica modo ou ocupação. A junção desses três morfemas forma a palavra antifascista, ou seja, alguém que se mostra contra o modo fascista de ser, que se posiciona contrário a qualquer ideia fascista. Para chegar ao significado dessa palavra, foi necessário que houvesse, junto da palavra fascismo, dois morfemas, anti e isto. Veja agora a palavra beijinho. Essa palavra é formada por dois morfemas. Temos aqui um morfema que dá a ideia de diminutivo. Temos aqui o morfema raiz, o radical, que dá a ideia central. Então, por esses dois morfemas, podemos perceber que não se trata de um beijo normal, nem de um beijo grande, enorme. Se trata de um beijo pequeno, de um beijo rápido. Agora a palavra gatinhas. Quantos morfemas essa palavra tem? Aqui nós temos o radical, que tem o conceito original da palavra, que tem um DNA conceitual da palavra gato. Temos aqui um morfema que indica diminutivo. Eu tenho aqui outro morfema que indica desinência de gênero. E aqui mais um morfema indicando desinência de número. O que eu quero que fique claro aí no seu cérebro é que, levando em consideração o sentido da palavra, o conceito, a significação da palavra, as palavras são formadas por morfemas. E morfema não é outra coisa senão a menor unidade significativa da palavra. Nesse sentido, a palavra pode ser formada por um morfema, por dois, três, quatro ou até mais morfemas. Ainda nesse processo de revisão, você viu na aula passada que existem vários tipos de morfema. É importante que a gente revise esses tipos de morfema. Radical, afixos, que se dividem em prefixos e sufixos, desinência, que pode ser nominal ou verbal, e vogal temática. Você lembra o que é radical? Radical é o morfema que traz o conceito original da palavra, tá? Vamos chamar de a parte da palavra que contém o DNA significativo da palavra. Veja só a palavra gatinhas. Veja aqui o radical, que traz o conceito original. Eu tenho certeza que se trata de gato. Veja a palavra
Beijinho. Qual seria o radical da palavra beijinho? Esse aqui seria o radical que contém o DNA da palavra que é beijo. Então lembre-se disso. Quando estamos falando de radical, é o morfema que contém o sentido original da palavra. Então, toda palavra terá o radical, porque nele está o conceito original da palavra. Às vezes, a própria palavra já é o radical. E em outras situações, a palavra precisa de uma vogal para que a gente consiga ler a palavra e formar o sentido. Olha na tela. A palavra feliz, ela por completo é um radical. Café também, toda palavra é um radical. Mocotó também, toda palavra é um radical. E o mesmo acontece com a palavra caju. Por que nesse caso toda palavra passou a ser radical? Isso acontece com todas as palavras oxítonas. Se a gente fizer a derivação dessas palavras, vamos perceber que não há variação da palavra. Por isso, é importante que você coloque bem aí no seu cérebro, que você guarde no seu HD mental este sentido. Nas palavras oxítonas, toda palavra é um radical. Percebeu? Quando se trata de palavras oxítonas, toda a palavra é o radical. Anote aí. Nas palavras oxítonas, o radical é a palavra completa. Agora veja essa situação. Casa é formada por o radical mais a vogal temática, que vai dar o sentido da palavra casa. A mesma coisa acontece com o livro. Veja só, temos aqui a vogal temática e aqui o radical. Carro, vogal temática mais o radical. E numa prova, esse conteúdo é comum que vestibulares e também concursos explorem. E o lance está, de repente vê uma palavra e pede para você encontrar o radical. Como é que você vai encontrar o radical? A melhor forma para você identificar o radical de uma palavra é fazendo a derivação. E o que é derivação? É você fazer uma relação de palavras que são parentes, que são originárias da palavra em questão. Por exemplo, a palavra moça. A banca quer que eu saiba qual é o radical da palavra moça. O que eu vou fazer então? Eu vou derivar a palavra em palavras cognatas, em palavras relacionadas à moça. Veja só. De moça eu posso criar a palavra mocinha, mocetão, moçoila, moçada. Veja que essa parte aqui se repetiu em todas as palavras. Então, isso aqui é o radical. O radical é sempre um conjunto de letras, é o termo que se repete em todas as palavras derivadas. Então, o radical da palavra moça é esse aqui. É esse aqui. Então, se você deparou com uma palavra e de repente a questão pede para você identificar o radical, é só mentalmente até, ou de forma escrita para ficar mais seguro, você vai derivar a palavra e observar os elementos que mais repetem de forma imutável, porque isso aí será o radical da palavra, a parte que contém o DNA conceitual da palavra. Então, anote a dica. Como identificar o radical? Faça a derivação da palavra. O elemento que se repete em todas as palavras derivadas é o radical. E o outro morfema é a vogal temática. A vogal temática é um morfema
que se acrescenta ao radical de algumas palavras para que fique fácil a pronúncia da palavra e para que se acomode o conceito dessa palavra. E para formar o conceito de vogal temática, eu gostaria que você lesse essas palavras. Você conseguiu ler? Não. É impossível praticamente pronunciar essas palavras, como também é impossível chegar ao conceito delas, porque falta a vogal temática. E agora? Carta. Veja que só foi possível ler essas palavras porque acrescentamos em cada uma delas essa vogal. É isso aqui que nós chamamos de vogal temática. Afixos. Existem dois tipos de afixos. Temos o prefixo e o sufixo. O prefixo é o tipo de morfema que vem antes do radical. Veja só a palavra antidemocracia. Veja que esse morfema que veio aqui no começo, nós vamos chamar de prefixo, porque vem antes do radical. Olha o radical aqui. Sufixo. O sufixo é um morfema que vem depois do radical. Veja só a palavra felizmente. Essa parte aqui é o sufixo. Por que é um sufixo? Porque é um morfema que vem depois do radical. Veja só aqui o morfema chamado sufixo, porque ele vem depois do radical. E olha só aqui o radical. Desinência é um tipo de morfema que se divide em desinência nominal e desinência verbal. Desinência nominal de gênero. Veja só a palavra menino, menina. Observe que, para que eu identifique se trata do gênero masculino ou feminino, eu precisei trocar a vogal O pela vogal A. Então, essa vogal que serve de oposição para indicar o gênero masculino ou feminino é o que se chama de desinência nominal de gênero. Desinência nominal de número. Veja só as palavras menino, gato e estrela. Observe agora, meninos, gatos, estrelas. Para que formasse o plural dessas palavras, acrescentou-se o morfema S. Então, o morfema S indica que a palavra está no plural, que existe mais de um ser. O que você viu até agora foi apenas uma revisão de estrutura das palavras, porque esse conteúdo é imprescindível para que você entenda o que nós vamos falar agora, que é formação das palavras. Quando falamos em formação de palavras, nós estamos falando da maneira como os morfemas se comportam para compor palavras ou para o processo de derivação das palavras. Com isso, as palavras podem ser formadas por derivação, por composição, e no processo de composição vamos ter a justaposição e a aglutinação. No processo de derivação, as palavras são formadas pela junção do afixo. Aí nós vamos ter a derivação prefixal e a derivação sufixal. Na derivação prefixal, o afixo, que é o morfema, vem antes do radical. Veja só aqui o exemplo, antivacina e infeliz. Essa parte aqui, ó, é um morfema que vem antes do prefixo. Então, nesse caso, no processo de derivação prefixal, o afixo vem antes do radical. Já na derivação sufixal, veja só aqui, ó, felizmente e livraria. Observe que o afixo vem depois do radical, ok? Eu vou dar algumas... Deu para entender o que é derivação prefixal e sufixal? Derivação prefixal é quando o afixo vem antes do radical e a derivação sufixal
é quando o afixo vem depois do radical. Agora é a sua vez. Vamos ver se realmente você entendeu esse assunto? Ok? Eu vou dar algumas palavras. Você vai classificar essas palavras, se elas são formadas por derivação prefixal ou se são formadas por derivação sufixal. Você terá 20 segundos para responder. Caso você considere esse tempo curto, dê uma pausa no vídeo e responda. Vamos lá? Classifique as palavras por derivação prefixal ou sufixal. Beijinho, delicioso, naturalmente, antifascista, dormitório, coexistir. Tempo. Vamos às respostas. Antifascista, coexistir. São derivação prefixal. Dormitório, beijinho, naturalmente, delicioso. Essas palavras aqui são de derivação sufixal. Quando eu falo de derivação prefixal, eu estou falando de um morfema que vem antes do radical. E quando eu falo de derivação sufixal, eu estou falando de um morfema que vem depois do radical. Derivação prefixal e sufixal. Observe que temos aqui um prefixo, temos aqui o radical e temos aqui um sufixo, formando a palavra infelizmente. Então, derivação prefixal e sufixal é quando há um prefixo mais o radical mais um sufixo. Derivação parasintética. Temos aqui a palavra amanhecer. Veja que ela é formada por 3 morfemas. Temos aqui o prefixo, temos aqui o radical por um prefixo e aqui temos o sufixo. Observe que ela é formada por um prefixo, um radical e um sufixo. Se eu tirasse o prefixo, eu conseguiria formar uma palavra? Amanhecer, por exemplo? Não, é impossível formar uma palavra se eu tirar o prefixo. Agora veja aqui, ó. Se eu tirar o sufixo, eu consigo formar uma palavra só com esse prefixo e esse radical? Não, eu não consigo formar um conceito. Com isso, na derivação parasintética, o prefixo, o radical e o sufixo são os 3 elementos da palavra. Você percebeu que na derivação parasintética existem 2 afixos de tal forma unidos que, se retirar um deles, é impossível formar uma nova palavra. Bem diferente da derivação prefixal e sufixal, em que eu tenho 2 afixos. Se eu tirar um afixo, eu consigo formar outra palavra. E se eu tirar o sufixo, eu também consigo formar outra palavra. Por exemplo, a palavra infelizmente, ela é formada por um prefixo e por um sufixo. Se eu tirar o prefixo, eu formo a palavra felizmente. E se eu tirar o sufixo, eu formo a palavra infeliz. Observe que na derivação parasintética é impossível fazer esse processo. Então, na derivação parasintética, temos a presença simultânea de um prefixo mais um radical mais um sufixo. Veja mais alguns exemplos. Endurecer. Se eu tirar o prefixo em, eu não consigo formar a palavra durecer. Se eu tirar o prefixo ecer, eu não consigo formar a palavra endur. Agora é a sua vez. Classifique as palavras em derivação prefixal, derivação sufixal
derivação prefixal e sufixal e derivação parassintática. Dê uma pausa no vídeo, escreva, responda. Felicidade, enormemente, entardecer, infelizmente, infeliz. Você vai, diante dessas palavras aqui, classificar se elas são formadas por derivação prefixal, se elas são formadas por derivação sufixal, por derivação prefixal e sufixal ou por derivação parassintática. Pausa para você responder. Felizmente é formada por derivação sufixal. Por quê? Porque eu tenho aqui o radical e depois do radical eu tenho um sufixo. Livraria também é formada por derivação sufixal. Olha só, tenho aqui o radical e depois eu tenho aqui um sufixo. Então, derivação sufixal. Entardecer, derivação parassintética. Por que derivação parassintética? Porque se eu tirar aqui, ó, esse prefixo, eu não consigo formar a palavra tardecer. E se eu tirar o sufixo aqui, eu não consigo formar uma palavra apenas com esse prefixo e esse radical. Infelizmente, derivação prefixal e sufixal. Por quê? Eu tenho aqui um prefixo antes do radical, depois do radical eu tenho outro afixo que nós vamos chamar de sufixo. Se eu tirar o prefixo in, eu consigo formar a palavra felizmente. E se eu tirar o sufixo mente, eu consigo formar a palavra infeliz. Olha só, derivação prefixal e sufixal é quando existe dois afixos. Tá vendo aqui? Eu posso tirar um afixo e formar uma palavra nova. Posso também tirar esse afixo e formar uma palavra nova, bem diferente de entardecer, certo? Em que o prefixo e o sufixo estão de tal forma unidos que é impossível retirar um desses elementos e formar uma palavra nova. Então, na derivação parassintética, há uma união simultânea de prefixo e sufixo e, sendo assim, serão inseparáveis. A palavra infeliz, ela é formada por derivação prefixal, porque eu tenho aqui no início o prefixo in e depois o radical. Então, derivação prefixal é quando o prefixo vem antes do radical. Derivação regressiva. Regressiva significa redução. Então, nesse sentido, quando eu falo em derivação regressiva, eu estou falando do processo de formação de palavras em que a palavra original, que dará origem à nova palavra derivada, perde alguns elementos. Veja só, a palavra beijo é derivada do verbo beijar. Observe que no processo de formação da palavra beijo, a palavra beijar perdeu elementos. Houve uma redução dessa palavra para que desse origem, então, à palavra beijo. Beijo é a palavra derivada de beijar, que é uma palavra bem maior do que a palavra beijo. Trabalho. Essa palavra é derivada do verbo trabalhar. Observe que o verbo trabalhar também perdeu elementos. Então, a palavra trabalho, a palavra derivada, é bem menor do que a palavra trabalhar. Atraso é uma palavra derivada do verbo
atrasar. Também essa palavra sofreu alteração. Ela perdeu elementos. Então, derivação regressiva. Derivação regressiva é também chamada de derivação deverbal. Por que deverbal? Porque na maioria das vezes essas palavras são derivadas de verbo. E é importante que você tenha em mente que nesse processo de derivação, essas palavras derivadas de verbo vão formar sempre substantivos abstratos. Tá? Toda palavra derivada de verbo é chamado de substantivo abstrato. Vamos trabalhar isso daqui a 2 aulas, quando falarmos sobre estudo do substantivo. Então anote, sendo derivada de verbo, a palavra será classificada como substantivo abstrato. Agora, um outro processo de formação de palavras bem diferente é a derivação imprópria. Esta você tem que ter o máximo de atenção, porque vestibulares e concursos utilizam muito desse tipo de derivação, porque acaba induzindo até o candidato ao erro. É uma forma até de peneirar melhor os candidatos. Na derivação imprópria, não há nenhuma transformação na palavra em si, certo? Como vimos até agora. Coloquem na sua cabeça. Na derivação imprópria, a palavra não sofre modificação. E o que vai ocorrer então? Na derivação imprópria, a palavra muda de classe gramatical. No processo de morfologia, sabemos que não é um advérbio. Mas olha essa frase aqui. O não pode magoar. Esse não aqui passou a ser um substantivo. Isso aqui é uma derivação imprópria. Observe que não, que é classificada como advérbio, no contexto dessa frase, o não mudou de classe. Passou a ser um substantivo. Verde-oliva. Verde-oliva é um adjetivo, mas nesse contexto aqui, o verde-oliva daqueles olhos me fascina, eu tenho uma mudança também de classe gramatical. O que era antes um adjetivo passou a ser um substantivo. O mais importante é que você tenha consciência de que na derivação imprópria eu tenho apenas uma mudança de classe gramatical. Então, um substantivo pode passar a ser adjetivo, o adjetivo pode passar a ser um substantivo, um advérbio pode ser um substantivo. Isto é derivação imprópria, quando a palavra muda de classe gramatical. Vamos estudar isso melhor quando estudarmos morfossintaxe. Estaremos estudando gramática de forma contextualizada e você vai entender melhor esse processo de derivação imprópria. E agora vamos falar de composição. Há uma diferença grande entre o processo de derivação que nós vimos há pouco e o processo de composição. No processo de derivação, você tem a união de radical mais afixos, certo? E na composição, que é o que nós vamos ver agora, você vai ter a união de 2 radicais, a união de 2 palavras. Então guarde aí no seu cérebro. Processo de derivação, você tem radical unido a afixo. E o afixo pode ser um prefixo ou um sufixo. E no processo de composição, você tem a união de 2 radicais. E para ficar mais claro, temos a união de 2 palavras. E essa composição pode se dar por justaposição e por aglutinação. No processo de composição por justaposição, temos a união de 2 radicais. Veja a palavra girassol. Ela é formada pela união de 2 radicais, ou seja, 2 palavras. A palavra gira e sol, formando assim a palavra girassol. E para que o som dessa palavra ficasse gostoso de se pronunciar,
juntou-se aqui então mais uma consoante para que ficasse pronunciável, girassol. Passatempo tem também uma composição por justaposição. Observe que eu tenho a união de duas palavras, passa e tempo. Amor perfeito também é uma forma de composição por justaposição, porque eu tenho a união da palavra amor com a palavra perfeito. Composição é a união de dois radicais. Os radicais, ou seja, as palavras, não sofrem alterações estruturais. Elas simplesmente se unem e nenhuma dessas palavras sofre alteração. Então, no processo de composição, o que existe é simplesmente a união aí de duas palavras sem que elas venham perder elementos. Composição por aglutinação. No processo de composição por aglutinação, nós temos a junção também de duas palavras, mas observe a diferença para a justaposição. Fique atento à diferença. Temos aqui duas palavras, plano mais alto. Fique atento à diferença desse processo de aglutinação para o de composição. No processo por aglutinação, a gente não pronuncia a palavra assim, ó, plano alto, não é mesmo? Nós tiramos o O e pronunciamos planalto. O que aconteceu então no processo de composição por aglutinação? Nós temos então duas palavras que vão se unir, ou melhor, vão colidir de tal forma que ela vai perder um dos elementos. E nesse caso aqui, plano perdeu o O. Deu para você perceber que no processo de aglutinação, um dos radicais, uma das palavras, vai perder elementos. Água ardente. Nós temos aqui duas palavras, que no processo de junção, a palavra tornou-se aguardente e uma letrinha sumiu. Quem sabe esse A era da palavra água ou quem sabe era da palavra ardente. Então, no processo de composição por aglutinação, temos a união de dois radicais. Só que eles estão de tal forma unidos que um desses radicais, uma dessas palavras, vai perder elementos. Já no processo de composição por justaposição, existe uma união das duas palavras sem que essa venha perder elementos, venha perder uma letra ou haja modificação no som. O que pode existir no processo de justaposição é apenas o acréscimo de uma consoante para que fique pronunciável a palavra, como aconteceu com a palavra girassol, ok? Agora é a sua vez. Você terá 20 segundos para responder essa questão. Caso considere o tempo insuficiente, dê uma pausa. Que palavras são formadas por justaposição e aglutinação? Guarda-roupa, passaporte, boquiaberto, fidalgo. Tempo. Resposta: guarda-roupa, passaporte são palavras formadas por justaposição. Por quê? Porque nós temos aqui duas palavras que não perderam elementos. Elas simplesmente estão unidas, são pronunciadas, cada uma delas como era pronunciada se fossem separadas. Guarda-roupa, passaporte. Então, justaposição, nenhum dos elementos sofreu alteração. Agora, boquiaberto e fidalgo, processo de aglutinação. Por quê? Porque a palavra boquiaberto, que vem de boca aberta, sofreu modificação. E a palavra fidalgo, que é formada por filho de algo, também sofreu alteração. Né? Filho de algo passou para fidalgo. Existem ainda outros processos de formação de palavras, siglas, abreviação e
onomatopeias. Siglas. Veja: ONU, UESB, UNEB, ENEM, UNICEF, PT, PSD, PSOL, UNE, IBGE, AIDS. A sigla funciona como uma palavra. Então nós temos aí a junção geralmente de letras iniciais, às vezes pode ser de elementos de uma palavra, e essa junção ou de letras iniciais ou de elementos da palavra forma uma nova palavra que nós vamos chamar de sigla. Abreviação. Representação de uma palavra apenas por algumas letras. Veja aqui, ó, OBS, que é uma abreviação de observação, DR, que é uma abreviação de doutor, CIA, uma abreviação de companhia, e VV, que é uma abreviação de versículos. Pode ser desse jeito também, micro, abreviação de microcomputador, moto, abreviação de motocicleta, quilo, abreviação de quilograma, foto, abreviação de fotografia. Existe uma forma também curiosa de formação de palavras, que é a onomatopeia. Ping-pong, tic-tac, miau, zaz, tibum. Neologismo é a formação de novas palavras. As palavras mais recentes da língua são chamadas de neologismo. Veja alguns exemplos: deletar, clicar, printar, internetês, bugar. E o outro processo de formação de palavras é o hibridismo. São palavras formadas pela união de morfemas de línguas diferentes. Veja só que a palavra automóvel, ela é formada pelo radical grego auto e pelo radical latino móvel. Caiporismo, que é formado do radical tupi caipor e do sufixo grego ismo. É quase que impossível que você identifique se a palavra é formada por hibridismo ou não. Hibridismo é quando existe o quê? A formação de palavras com morfemas de línguas diferentes. Ok? Isso você só teria como verificar se você decorasse, digamos assim, todos os prefixos latinos, os prefixos gregos ou até de outras línguas. Tá? Então fica aqui só como uma observação, porque é impossível que você venha decorar tudo isso. Lembrando que as palavras também podem ser formadas pela união de morfemas de línguas diferentes. E assim terminamos a aula de hoje. O conteúdo dessa aula está no seu módulo entre as páginas 21 e 28. Bons estudos e até a próxima aula.